Bom, pessoal, boa tarde. Acho que já dá para começar, temos aí uns 5 minutinhos aí para o pessoal entrar, né? De novo, para quem não nos conhece ainda, que está acompanhando aí pela primeira vez, eu sou Michel Rim, sócio e diretor de crédito aqui da N8 Partners. Do meu lado está a Sabrina, que trabalha na parte de relações com investidores aqui da gestora, tá? Falar um pouquinho aqui, fazer o nosso call de resultados, né? Falando um pouco do resultado dos fundos, da cabeça aqui da M8 em relação ao mercado e com um foco mais forte aí no mercado de crédito, né? Que é a nossa especialidade, tá? Então, para começar falando um pouco de mercado, né? De novo, Brasil sendo Brasil. Alguém já levantou a mão? Oi, Sérgio. Sérgio está no mudo. Ixi, já saiu. Bom, vamos lá. Falando um pouco, né? Brasil sendo Brasil, então, de repente, bolsa aí batendo a sua máxima histórica, dólar caindo a 1,60. Eu acho que grande parte disso aí a gente vê não só por conta da volta aí da questão das tarifas do Trump, como também por uma ata do Bacen relacionada à questão dos juros, né? De uma maior incerteza aí sobre uma próxima alta ou não, né? Eu acho que de repente aí os outros mercados começam a se manifestar, né, de forma positiva, tá? Então a gente vai precisar entender mais para frente se isso é um voo de galinha ou se realmente dentro da especulação e do capital existe algum fundamento aí para a gente manter essa posição aí mais forte de outros mercados, tá? Entrando um pouco aí na questão do mercado de crédito, que é o nosso bate-papo, né? De toda segunda a terça-feira, dessa vez foi na quarta, tá? Depois, por estarmos em viagem aí fazendo monitoramento dos fundos, né? O nosso mercado de crédito ele continua muito forte, né? A gente continua vendo uma entrada de dinheiro, de fluxo muito forte, né? O que continua fazendo aí com que a gente com que gere uma preocupação relacionada ao pricing dos créditos, né? Ao spread de crédito que está sendo aplicado nas carteiras, né? Acho que essa liquidez aí no nosso ver, aí, ela acaba mascarando um pouco o risco de crédito relacionado às operações, tanto do high grade quanto na questão da alavancagem dos FDICs, né? O que acaba aí gerando a preocupação e trazendo a gente aí com um foco muito forte no monitoramento das operações e no monitoramento do mercado. A gente vê um mercado crescendo muito, captando muito, e a gente entende aqui, até pelo monitoramento, né, pelo acompanhamento que a gente tem, não só da economia real através dos FDICs, mas como também do macroeconômico, já um arrefecimento da economia, né? A gente começa a ver que a economia dá sinais aí de parada, sinais de menor produtividade, o que gera aí, acende um alerta relacionado a esse fluxo todo de dinheiro, né? Então, entendendo um pouco aqui da questão da taxa de juros, a gente teve aí uma nova alta, né? A alta que todo mundo esperava para 14,75. A ata do cupom deixa a dúvida em relação a mais um aumento de 0,25 ou se a gente ficou nesses 14,25, né? Entendo aqui a opinião própria que esse 0,25 deve vir, porque a inflação, a gente ainda vê que a inflação está fora da meta, né? Então, a não ser que a gente tenha índices e dados aí da indústria realmente de uma menor produtividade, né? De uma travada aí na questão dos serviços, etc., como a gente está vendo, e da venda de produtos, acredito que a gente ainda tem uma pequena aula, tá? Colocando um pouco aí dentro a gente já vai voltar aí para as questões dos fundos em si, dos papéis, tá?
Colocando um pouco aqui da questão dos resultados, né, das carteiras, dos fundos da M8 que estão aí nas plataformas. Bom, o Credit Opportunities é um fundo que continua fechado para captação, tá? Chegou aí, bateu um patrimônio aí de 693 milhões no final do mês passado, no final de abril, com 59 FDICs investidos, 41% de liquidez entre cotas de FDICs abertos e caixa, subordinação júnior média de 32%, índice de PDD de 2,60, ou seja, a gente consegue enxergar que as PDDs dos fundos elas continuam baixas, né? Ou seja, os FDICs estão conseguindo aí suportar essas perdas mesmo com um aumento aí de RJs, tá? Então, corroborando aquilo que a gente sempre fala, né, que a mudança dos FDICs na compra dos recebíveis de curto prazo acaba sendo muito eficaz nesse momento, né, onde eles trabalham com os mercados que estão mais líquidos, né? Na questão do Advanced, né, lembrando que é a mesma gestão, né, com a diferença de taxas não só pelo carrego de cotas do passado, mas também por questão de taxa. É um fundo que hoje está aí com seus 860 milhões. Né? Hoje a gente está com uma diversificação aí de 60 FDICs, com uma liquidez de 46% entre caixa e FDICs abertos. Índice de subordinação em PDD, como é a mesma gestão, os mesmos papéis alocados, né? Eles acabam se mantendo os mesmos. Tá? O Opportunities, tá? Com uma rentabilidade no mês de 1,25, né? No ano de 4,90, né? Representando 120% do CDI. Já o Advanced, no mês, uma rentabilidade de 1,22 e no ano uma rentabilidade de 4,77, representando aí 117% do CDI. Lembrando que a mesma estratégia, esses dois fundos, a gente enxerga que o Advanced tem um pouco mais de cota mezanino, justamente por conta do carrego das cotas. Tá? Então, a gente acaba tendo aí um pouco mais de mezanino para a rentabilidade ficar próxima aí um fundo do outro. Tá? E que esses fundos, eles não têm o come cotas, o resgate é só no final. Tá? Então, isso também é um foco bastante interessante aí nessas carteiras. Já o Credit Strategy, que é o fundo um pouco mais apimentado, um pouco mais agressivo, né? Fechou o mês aí com patrimônio de 177 milhões de reais, diversificação da carteira em 31 FDICs, né? Lembrando que ele diversifica em menos fundos porque ele acaba tendo um pedaço aí em cotas júniores, né? Hoje são 15 cotas júniores e cotas mezanino. Como a gente só entra em cota júnior, com um pedacinho do PL júnior, e em cota mezanino de FDIC, em que a gestão é em 8 partners, então isso acaba reduzindo um pouco o leque de ativos. Por isso, a concentração desses FDICs acaba ficando hoje em 93% da carteira, são FDICs M8, enquanto nos outros fundos a gente vai trabalhar no Advanced com 75% da carteira em FDICs M8 e no Opportunity 65%. Tá? Então, no Strategy, né, liquidez em até 30 dias de 25%, por ele ser um fundo de 360 para resgate, ele suporta uma liquidez um pouco mais baixa, né? Subordinação júnior média de 27%, índice de perda de 2,24. Tá? Esse é um fundo que no mês bateu 1,55, representando aí seus 147% do CDI, e no ano aí já está com 5,82, representando 143% do CDI. Lembrando, o Strategy é um FIC FIM 95 agora, né? Ele está num prazo de incidência de resgate, já foi feita a assembleia, ele vai virar um FIC de FDIC no começo do ano que vem, mas é um fundo para investidor profissional B360, justamente porque os ativos da carteira são menos líquidos do que o Credit Opportunity Advanced, que são D92. Tá? Mostrando um pouco aqui da carteira do Credit Opportunities, hoje maior posição em 9%, lembrando, as 5 maiores posições são de FDICs da M8, tá? Trabalhando aqui em fundos abertos, né? 37,95%, tá? Fundo fechado 58,63%, e o fundo caixa fechou aí em 3,42%. Tá? Se somados aqui as amortizações dos FDICs fechados, programadas para os próximos 90 dias, a gente ainda tem aí mais uns 5% de liquidez. Então, o fundo
está bem suportado no caso de alguma volatilidade no mercado de crédito que aumente um pouco aí a quantidade dos resgates, tá? Subordinação júnior médio, já falamos, de 32%, PDD de 2,60. Tá? Ponto aqui são as recompras, a gente já vai falar um pouco sobre isso, de 3,40, né? Um pouquinho acima de 3, mas acho que por uma questão até de mercado, né? Do mercado de crédito em si, onde a gente está vendo aí um aumento aí de renegociações, etc., né? Que é o que a gente já falou, que a gente começa a enxergar na microeconomia uma menor atividade econômica, o que dentro dos excedentes aí a gente começa a ter um volume maior de recompras. Tá? FDIC sob gestão M8, 56%. Eu tinha falado 65%, mas desculpa, são 56% e 27%. Tá? No caso do Credit Advanced, né, uma liquidez um pouco mais alta, porque é o fundo nosso que tem a captação, então tem a maior volatilidade em relação a passivo, 40% em FDICs abertos, 5,47% em soberano. Tá? Se a gente for trabalhar aí com as amortizações dos FDICs fechados, isso acaba subindo aí também mais uns 5, 6%, a gente já vai para 50% aí quase de liquidez. Fundos fechados, 53%. Subordinação júnior média de 32, PDD, né, a mesma carteira aí, média de 2,60 e as recompras de 3,40. No caso do Advanced, como é o nosso fundo que está em ANPAP, que está crescendo, captando, o percentual em FDIC sob gestão em 8 acaba ficando em torno de 75%. Tá? De novo, aqui as posições, tirando aqui entre as 5 maiores posições, uma delas é caixa, as maiores posições aqui são fundos M8 Powers. Tá? No Strategy, uma maior concentração, né? FDICs abertos 23%, caixa 1,69%, até porque a previsão de resgate, né? A provisão para resgate daqui até 360 dias gira em metade disso que eu tenho hoje em risco soberano, então está super confortável. Né? Subordinação júnior média de 27, PDDs médias de 2,24 e recompras de 2,98. FDIC sob gestão de muito parte, nos 92%. Falando um pouco dos fundos de renda fixa, né, do resultado dos fundos de renda fixa, tá? Todos rodando bem, com pouca volatilidade, super conservadores, né? Hoje o Capital Plus está aí com 40% aproximadamente, né? 39% em cotas sêniores de FDICs abertos. Hoje são 23 cotas sêniores de FDICs abertos que pagam resgate em até D30. Né? Compromissadas aí 7%, título público 11,52% e o restante aí a gente tem 23% em debêntures e 18% em letras financeiras no final do mês. Tá? Resultado do fundo, do Capital Plus, 1,18 no mês, representando 112% do CDI, dentro das expectativas. No ano, 4,44, representando aí 109% do CDI. Tá? No fundo de previdência, né, o resultado um pouquinho mais fraco, por conta da gente ter o alfa da carteira, que são os FDICs aí em menor proporção, por conta até da SUSEP. Então, hoje a carteira está com 24,71% em cotas sêniores de FDICs abertos também. São aí a mesma carteira, né, os mesmos FDICs, lembrando que os FDICs que a gente aprova para os fundos são sempre são os mesmos, aqui a gente só vai trabalhar a questão dos abertos, né? Temos 1,94% em CDB, né? Temos 10% em compromissada, e aí a gente entra aqui com debêntures em 30% e LFs aqui em 19%. Tá? Então, a gente está conseguindo aí ter uma utilização um pouco melhor do caixa do que nos outros meses, através de oportunidades aí que estão surgindo e a gente está em carteira. Tá? O Previdência está com uma renda fechou 1,13 no mês, 107, e no ano a gente está em 106, o CDI a 4,33, lembrando que o prévio é D9, né, e o Capital Plus é D31. Falando um pouco da nossa carteira, né, a gente tende a priorizar aqui a carteira de renda fixa do Capital Plus e do Previdência com os títulos aqui high grade crédito de primeiríssima linha, né, buscando aqui sempre tirar um pouco aqui da volatilidade, né, trabalhando aqui os títulos curtos, títulos de primeira linha nas debêntures e nas LFs, para buscar aqui uma rentabilidade
acima do custo do fundo, né? E o alfa do fundo aqui, a gente sabe que geralmente a gente costuma fazer nos FDICs, tá? Então, segue um pouco aqui dos setores, né? A gente gosta bastante aí do setor financeiro, realmente é a nossa cabeça desde os FDICs, que são os FDICs financeiros que a gente trabalha, quanto uma maior concentração aí dentro das letras financeiras aí de bancos sólidos, tá? Em relação a debêntures, a gente sempre vai trabalhar com setores, né, e modelagem de crédito de onde a gente sabe que é mais difícil de faltar dinheiro, mais difícil um problema em alguma renegociação ou alguma quebra de covenant, para a gente não ter uma volatilidade, uma abertura de taxa. Então, a gente vai trabalhar aí bastante na ponta de energia, vai trabalhar na ponta de mobilidade, transporte, logística, agronegócios aqui, a gente vai trabalhar com as melhores empresas, então a gente está trabalhando aqui com uma Cosan. Então, sempre olhando aí para essa questão de não buscar o spread de crédito via risco de mercado, volatilidade, etc., buscar o spread de crédito no carreiro de forma mais conservadora, tá? Isso olhando lá para frente, né? Aqui a carteira do Previdência também, seguindo o mesmo modelo, né? De novo, a maior concentração aqui nos FDICs, hoje são 23, né? FDICs investidos, soberano aí a segunda maior posição e financeiro a terceira maior posição, tá? Então, empresas, de novo, ativos aí de crédito privado aí, com rating excelente. A gente faz isso daqui dentro da análise de crédito M8 com a modelagem de rating própria, trabalhando sempre dentro de um conservadorismo para a gente não ter nenhum susto aí em relação ao mercado, né? De novo, o que a gente estava comentando lá atrás, né? Precisa ver se não é um roubo de galinha, essa questão do economics que a gente está vendo em bolsa e câmbio, o crédito, a gente sente sim, e a gente nota, né? A questão do risco versus a liquidez, né? Que essa liquidez toda para crédito, principalmente trabalhando spread de crédito com o CDI a 14,25, com certeza tem coisas aí, tem sustos aí que o mercado vai passar, né? E a gente quer estar fora disso, ficar com títulos mais curtos, mais conservadores, para levar a menor volatilidade possível dentro das carteiras, tá? Falando um pouco aqui dos nossos, entrando um pouco aqui na questão dos FDICs, tá? E aí eu acho que isso daqui vai corroborar um pouco aquilo que eu falei de um movimento econômico mais fraco, né, dentro da economia real, né? Trazendo aí até dados dessa microeconomia do que está acontecendo com os FDICs. Bom, as taxas médias de cessão até o final do mês aí estavam em 2,47, ou seja, elas se mantiveram, né? As taxas dos recebíveis que os FDICs compram se mantiveram iguais ao mês anterior, que eram 2,46. O caixa dos FDICs subiu a 1 e pouco por cento, a gente saiu de 6,39 e foi para 7,8, tá? 1,5%, é pouca coisa, mas na questão dos FDICs é bastante representativo, porque a gente vê que deu uma estancada na questão da alavancagem dos fundos e do tamanho das captações, né? Através dessa subida de caixa, então um menor movimento de aquisição de recebíveis, né? Subordinação júnior foi de 31,60% a 32%, né? Praticamente aí estável, né? Uma leve alta, né? A rentabilidade das cotas júniores média, que saiu de 2,81 e foi para 3,38, né? Isso a gente enxerga porque se a gente vê uma cota subordinada júnior subindo, né? Então a gente tem aí entre aspas, desalavancagem nas carteiras por conta de spread de crédito ou até por questão de amortização que não é reposta, né, desses FDICs, a gente acaba tendo aí um retorno maior em relação à carteira que está sendo operada aí nas cotas júniores, tá? Inclusive aqui alguma ponta de reversão de perdas e etc., de renegociações que estão sendo feitas, tá? PDDs, 2,52 foram no mês passado para 2,60, ou seja, mexeu muito pouco, a gente não está enxergando perdas na carteira, né? Ou o spread excedente acaba suportando essas perdas pontuais, tá?
As recompras, e aí sim é um ponto que subiu, que é um ponto de atenção que a gente está olhando dentro dos FDICs, que saíram aí de 2,85 para 3,40. Tá? Ele é um aumento pequeno, é um aumento singelo, mas é algo que a gente precisa começar a ficar de olho, porque é onde a gente vê que as empresas que vendem os recebíveis para os FDICs começam a pedir prorrogações, começam a ter sacados que não pagam, então eles são obrigados a ou recomprar de forma financeira liquidando títulos, se usando da cobrigação, ou então fazer uma troca de duplicatas de título por outros sacados. Então isso já é um sinal de alerta, né, sobre a questão de uma menor atividade da economia real. Tá? Então é isso que a gente acaba levando para frente e acaba monitorando como que está a liquidez das nossas carteiras, como é que esses recebíveis estão se comportando e como é que os setores da economia também estão se comportando, né? Qual é o setor que mais entra aí fazendo as recompras, aonde que está começando a ter esse problema, e aí a gente vê aí essa questão, inclusive, linkando com a taxa de juros e com a ata do Bacen, que a gente começa a ver uma desaceleração econômica por parte da produtividade dos serviços, né? Então, a gente começa a sentir isso na economia real, principalmente olhando as recompras dos recebíveis. Nada preocupante dentro da nossa carteira, a gente entende que recompra até 5%, 6% é tranquilo, a gente não acha que essa alta deve continuar, até porque os FDICs, os recebíveis das carteiras, é muito curto, né? E a gente já está enxergando isso há algum tempo, né? A gente já sabia que esse movimento iria acontecer, mas é um ponto de atenção aí que a gente precisa ficar de olho. Tá? O prazo médio das carteiras também subiu um pouco, foi de 50 dias para 57, né? Trazendo aí a questão... só para de compartilhar. Trazendo aí essa questão que corrobora essa questão de recompras, né, esse aumento das recompras, então a gente vê um alongamento de prazo por parte das operações, também significando aí uma atenção relativa ao crédito middle market. Tá? Lembrando, tá, a economia real ela sente primeiro e depois vem a macroeconomia, no caso de crédito. Tá? Então é uma coisa para a gente ficar de olho para frente quando a gente fala em operações de crédito relativas a diversos setores. Tá? A liquidez dos títulos, ela está ainda beirando os 90%, um pouco acima de 90%, 91% da carteira, então não é uma coisa que preocupa a gente, os títulos continuam bastante líquidos. Dentro da carteira dos FDICs, a gente enxerga que o movimento ainda está forte na aquisição de recebíveis, o que um ponto que a gente vê é a não alavancagem, ou seja, não está sobrando ativo no mercado para a gente conseguir alavancar mais os fundos, mas o caixa que essa turma tem nos FDICs está suportando bem as operações. A gente está vendo um giro bem alto, no mês passado a gente operou aqui mais de 2 bilhões de reais em recebíveis, com uma liquidez de 90%. Esse mês agora a gente começa a ver uma redução em maio, tá? A gente está operando esse mês aproximadamente 25% a menos os FDICs relativo ao mês passado, tá? O que, de novo, né? Então a gente começa a somar um aumento de recompras, um prazo médio um pouco mais alongado e 25% a menos de operação significa o quê? 25% a menos de recebível no mercado. Então, esse movimento desse estancamento aí da pujança, né? Do mercado, da economia real funcionando muito bem, como a gente via daqui a 2 meses, a gente começa a ver isso daí travando. Né? Então, todos os índices, os indicadores aí de operação, de recompra, estão trazendo para a gente a real situação de que a gente começa a ter essa desaceleração econômica. Tá? Trabalhando um pouco do carrego, né, dos fundos. O Advanced de hoje, né, o FDIC Credit Advanced, está com carrego líquido hoje de 2,23. Né? O Opportunity está com carrego líquido de 2,62. Né? O Capital Plus está com carrego líquido hoje de 1,26%, né? Com uma duration aí de 1,02 anos. Né? E o Previdência está com carrego de 1,31.
com uma duration de 1,27, tá? Queria lembrar vocês que as carteiras, a gente vai trabalhar aí bastante conservador, os fundos entregando aí a rentabilidade esperada, então a gente está conseguindo seguir aí a métrica que a gente se propôs e não teremos problema em relação aos resultados, né? Nosso posicionamento aqui, né, da N8 em FDICs, né, dado com esses dados, né, que eu coloquei agora, né, cada vez mais conservador, né, a gente está usando aí muito em relação à cota sêniores, a gente continua dentro do nosso modelo de crédito, a gente não vai inventar moda em relação a FDICs, continuamos fora dos monocedentes, continuamos fora dos riscos sacados, crédito single name para a gente está fora de questão nesse momento. Consignado privado, a gente também está fora nesse momento. Eu acho que ainda esse mercado tem muito a maturar antes da gente colocar o pé nele. Consignado público, né? Olhando algumas coisas aí relativo à federal, à INSS, mas também com um pé atrás, a gente vê aí, né, o Brasil, poxa, não tem risco, e de repente, pô, a gente vê um risco aí dos caras roubando 6 bilhões de reais dos aposentados e agora também começando a estudar fraudes em consignado. Então, na concessão do crédito. Então, é uma coisa que a gente prefere ficar fora nesse momento, né? A gente está olhando bastante arranjo de pagamento, cartão de crédito, onde a gente tem aqueles riscos travados, né? Direto na registradora, onde principalmente o nosso risco acaba sendo as bandeiras, banco, emissor e bandeira, né? Dentro do conservadorismo, a gente acaba entregando, sim, um pouco da rentabilidade, né? A gente não vai olhar, continua não olhando aí para ranking, né? As cotas sêniores desses FDICs hoje mais conservadores, que são esses FDICs que a gente mais gosta, um excedente muito sacado, uma cota subordinada júnior sendo do originador do crédito, mantendo um alinhamento de interesse, são FDICs que as cotas elas estão vindo um pouco mais amassadas, né? Acho que o mercado descobriu esse fundo, então a liquidez para esse tipo de FDIC está muito alta. E quando a gente fala que os recebíveis, a gente não tem recebível sobrando, a gente fala numa menor movimentação de aquisição de direitos creditórios, uma maior recompra, os próprios cotistas júniores e originadores acabam também ficando com medo e segurando um pouco, pisando um pouco no freio, então acaba faltando cota, e com essa liquidez toda vindo para esse mercado, acabam também operando um pouco os investidores na questão da rentabilidade, né? Então, a gente vai ter aí provavelmente até um aumento de liquidez aí nos próximos 2, 3 meses, né? E olhando bastante aí para a questão do perigo do mercado, né? A gente está enxergando aqui que o prêmio das aquisições de direito creditórios na ponta final para as empresas, para as pequenas e médias empresas, ele está também baixando por conta dessa liquidez, o risco ele está mal precificado, né? Então a gente está olhando bastante, monitorando super bem as carteiras aqui dentro, principalmente os FDICs aqui dentro das operações, né? Para realmente não tomar nenhuma invertida, porque o movimento de empresas em recuperação judicial, quando a gente fala no CDI a 14,75, ele vai continuar forte, ele vai bater mais um recorde, né? Então, agora tem que tomar cuidado na questão das carteiras de crédito concentrado, né? A gente, inclusive, hoje, o qual está sendo quarta-feira, porque eu e o Helder, nosso head de crédito aqui, a gente estava em Porto Alegre visitando os FDICs que a gente tem em posição, até para pegar um sentimento não só desses FDICs, mas como do mercado em si, lá do Sul, né? Semana que vem a gente também viaja para fazer essa rodada em outra cidade, né? A gente vai para Joinville, então a gente está muito em cima. Eu acho que o monitoramento tem que ser mais próximo, porque para evitar qualquer susto em relação a um aumento um pouco mais forte aí dessas RJs. Que vai aumentar, a gente sabe, mas a gente não quer ser pego de surpresa aí com relação a nenhum fundo que a gente investe, tá? Então, sabendo de tudo isso, de novo, né, o foco agora é trabalhar na alocação totalmente conservadora, né? Trabalhar numa alocação principalmente de casas que abrem a cozinha para a gente, em que a gente consegue enxergar o que tem dentro dos fundos, né? E trabalhar aí
começar a entender os FDICs que tem uma carteira que acabam conseguindo acessar empresas que os bancos estão travados, né? Que os bancos não estão emprestando. Então, a gente sabe que, nesse momento, banco fecha para crédito, essas empresas dos bancos acabam vindo operar com os FDICs, e aí que está o pulo do gato do bom multa cedente multa sacada, aquele cara que consegue também oxigenar a própria carteira, tirando os piores riscos de crédito da carteira, trocando por riscos novos que geralmente estão saindo dos bancos, tá? Então, a gente está olhando muito para isso e quando a gente faz a alocação, em quem são as consultoras que estão trabalhando dessa forma, tá? Nos high grades, né? A gente, de novo, né, risco-retorno, a gente vê as taxas muito amassadas, a gente vê um fluxo de capital para o high grade ainda muito forte, né? O spread de crédito a 14,75 aí, por mais que o governo não suba a taxa, né, ainda é um spread de crédito muito alto, né? Ainda a gente com o CDI alto vai trabalhar CDI mais 1,5, 2 no fundo de 30, no fundo a gente tem um spread de crédito alto, então acredito que esse fluxo de dinheiro não vai cessar tão cedo para esse mercado, né, de renda fixa, e uma hora a crise vem, né? A gente sabe disso, a gente já passou por isso, então a cabeça continua a mesma para evitar aí movimentos de mercado, volatilidade e etc. A gente acaba ficando em títulos mais curtos aí com menor risco de crédito, tá? Volatilidade pode acontecer, mas o que a gente espera é, se tiver uma volatilidade em que leve a cota do fundo um pouco para baixo, é que você tenha essa retomada aí, de certa forma, forte e rápida, né, para continuar entregando aí um resultado acima do CDI. Tá? Então, nosso posicionamento hoje principal é monitoramento dos créditos, não tentar inventar a roda no crédito, muita coisa aparecendo nova, muita invenção em relativo a crédito chegando aí, a gente travando muita coisa por aqui, né? Mas a ideia é continuar no nosso processo, na cabeça que a M8 tem de longevidade, de conservadorismo, né? Sempre buscando aí um bom resultado, mas com o pé no chão, né? Eu acho que isso é o que leva a gente para frente, não simplesmente uma rentabilidade pontual e depois ter que correr atrás aqui de estresse, né? Então, acho que é um pouco disso hoje. Não sei se tem alguma dúvida. Aberto da dúvida. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, só mandar no chat aqui, tá bom? Bom, gente, então é isso. De novo, obrigado aí pela participação. Estamos à disposição aqui para o que vocês precisarem, né? Até o próximo call aí no mês que vem. Bom, boa semana. Tchau, tchau, pessoal.